socialite encontrada morta dentro da própria mansão e uma mensagem enigmática escrita com sangue na porta. Só que com um erro gramatical muito estranho. O que será que tinha acontecido? Bem-vindos a mais um vídeo no canal. Se você gosta de conteúdo assustador, bizarro e misterioso, você está no lugar certo. Toda semana tem pelo menos 3 vídeos longos, todo dia tem vídeo curto, então tem muito conteúdo pra vocês. Se você gosta desse tipo de conteúdo, não esquece de deixar seu like, se inscrever no canal, comentem temas que vocês querem ver aqui nos próximos vídeos. As fontes e os créditos estão sempre na descrição. E bora pra história. No domingo, dia 23 de junho de 1991, a Ghislaine Marshall estava conversando no telefone com a amiga dela chamada Erica por volta das 11h50 da manhã. Ela disse que estava com pressa porque tinha combinado de almoçar com uma amiga e com o marido à 1 da tarde, e ela tinha acabado de tomar banho. No dia seguinte, ela e a Erica tinham combinado de almoçar. Então a Erica chegou no La Chamade, o nome da mansão da Ghislaine, que era muito rica, por volta das 11h30 da manhã. Elas já tinham planejado esse horário, e aí a Erica, que morava ali na vizinhança, tocou a campainha 2 vezes, mas não teve nenhuma resposta. Ela tentou olhar pela janela, bater na porta, chamar de algumas outras formas, mas ninguém atendia. Será que a Ghislaine tinha saído de casa sem avisar? Será que ela tinha esquecido do almoço? Ao mesmo tempo, naquela época, a gente não tinha telefones celulares, então ela só conseguia ligar pra dentro da casa e o telefone também não tinha nenhuma resposta. Então a Erica decidiu ligar para uma amiga em comum das duas, que inclusive foi a amiga que a Ghislaine tinha almoçado no dia anterior. As duas falaram com uma terceira amiga, a Francine. Isso porque a Francine trabalhava em uma empresa de segurança, então quando ela ficou sabendo que ninguém estava atendendo a porta, que estava trancada, ela decidiu mandar um dos funcionários para a casa da Ghislaine para ver se eles conseguiam entrar lá e ver se tinha acontecido alguma coisa. Às vezes ela podia ter se acidentado. A Ghislaine Marshall era filha de um industrial que tinha participado da resistência durante a Segunda Guerra Mundial. Ele morreu logo depois de ser deportado e ela também era divorciada do primeiro marido. Os dois tinham um filho juntos. Depois ela se casou com um homem chamado Jean Paul Marshall, só que ele morreu e ela acabou se tornando viúva, muito rica. Isso porque ele era dono de uma empresa que fornecia equipamentos para automóveis. Ela pegou toda a herança para ela e dividiu o tempo dela em uma residência que ela tinha na Suíça e essa outra chamada La Chamade. Na verdade, essa mansão que ela tinha era praticamente uma vila. Ela ficava perto de Cannes, que era também uma região muito rica e com muitas pessoas de grande poder financeiro. Quando eles conseguiram entrar na casa com esse funcionário da equipe de segurança, a casa parecia bem silenciosa e não tinha nenhum sinal de arrombamento. As únicas persianas que tinham sido fechadas eram as do próprio quarto da Ghislaine. Alguns copos e um jornal estavam em cima da cama dela desarrumada. E uma bandeja de café da manhã também estava na cozinha, o que indicava que provavelmente a Ghislaine tinha acordado naquele dia, tomado o café da manhã e ainda não tinha tido tempo para arrumar a cama. Não que ela arrume a própria cama, né? Eu imagino que com o tanto de dinheiro que ela provavelmente tinha vários funcionários na casa. A porta, apesar de trancada, ainda estava com as chaves na fechadura, mas o alarme de segurança não tinha sido ativado. Eles também ficaram sabendo que uma das empregadas tinha sido dispensada antes do horário que ela costumava sair naquele dia, mas dispensada por quem a gente não sabe. E aí que as amigas da Ghislaine começaram a ficar um pouco mais preocupadas e decidiram chamar um médico pessoal dela para acompanhar essa visita pela casa. Quando eles vasculharam o lugar, eles encontraram joias lá ainda e uma bolsa aberta que não tinha nenhum tipo de dinheiro dentro. Isso poderia indicar que alguém tinha roubado o dinheiro da bolsa dela, mas ao mesmo tempo não parecia que tinha sido um roubo de fato, porque as joias que a Ghislaine tinha ainda estavam na casa. A polícia foi acionada durante a noite porque depois dos amigos, do médico e dos funcionários de segurança vasculharem a mansão inteira, eles não conseguiram encontrar nenhum sinal da Ghislaine e nenhum sinal de que alguma coisa tinha acontecido. Até então não parecia que tinha rolado um crime. E aí a polícia chegou, vasculhou de novo toda a casa, não conseguiu encontrar nada. Mas aí eles se interessaram por um anexo que tinha na casa, que era uma escada que você descia e ia até uma adega. Essa adega era tipo um porão. Depois que eles desceram, eles encontraram uma porta de metal, só que essa porta estava emperrada. Eles não conseguiam abrir ela por mais de 2 centímetros. Tinha alguma coisa que estava bloqueando aquela entrada. Então eles fizeram todo um trabalho para conseguir abrir essa porta. Quando eles olharam no vãozinho que eles tinham aberto, eles perceberam que tinha uma cama, aquelas camas retráteis, dobráveis assim. Ela estava colocada contra a porta e também tinha um pedaço de madeira com um cano de metal. Parecia que quem quer que tivesse
tivesse lá dentro, fechado essa porta, tinha tentado barricar ela por dentro. Então estava quase impossível de conseguir abrir. Depois de muito esforço, os policiais finalmente conseguiram e infelizmente encontraram o corpo da Ghislaine deitado de bruços. Ela estava vestindo só um roupão de banho e esse roupão estava puxado até a cintura, além de estar completamente manchado de sangue. Agora, vamos falar um pouco sobre as condições do corpo dela. Um detalhe muito importante é que ela foi encontrada no dia 24 de junho, mas a autópsia só foi feita no dia 28. Então passaram vários dias que podem ter sido cruciais para descobrir mais informações sobre a morte. O crânio dela tinha sido quebrado, a garganta cortada, um dos dedos da mão tinha sido decepado e o corpo dela tinha sido perfurado 10 vezes por uma lâmina bem afiada. Também tinham arranhões nos braços e nas pernas, principalmente nas solas do pé e na parte atrás dos joelhos. Também tinham vestígios de poeira e cimento no roupão. Isso tudo, principalmente os arranhões, sugeriam que ela tinha sido arrastada. Então, provavelmente, o local da morte não foi aquela sala no porão. Os peritos forenses que analisaram o corpo falaram que era impossível determinar a ordem em que os golpes foram dados. Nenhum foi imediatamente fatal, mas ela tinha um ferimento muito profundo no abdômen, de cerca de 14 centímetros. Então esse ferimento estava sangrando muito. Eles julgaram também que ela provavelmente sobreviveu por 15 a 30 minutos depois dos golpes. Pelo estado em que o corpo foi encontrado, ela parecia ter morrido há cerca de 6 horas atrás. Isso indicava que o assassinato deveria ter acontecido entre as 11 da manhã e a 1h30 da tarde, que seria bem no momento em que ela estaria almoçando com as amigas. O capitão da polícia observou que o assassino parecia determinado, mas também desajeitado nos movimentos dele. Também teve um médico forense que acredita que os golpes foram dados de forma muito rápida, de cerca de 3 a 4 minutos. Ele acredita que os golpes iniciais tinham a intenção de imobilizar a vítima, e que depois os golpes fatais feitos com uma arma branca tinham sido feitos mais rapidamente. Levando em consideração a força dos golpes, eles também acreditam que tinha sido um homem, provavelmente canhoto. E eles também acreditam que o corte mais baixo foi o primeiro a ser feito, e que aí a lâmina ia batendo cada vez mais alto conforme a vítima ia caindo no chão. Ela também tinha uma lesão em forma de V no pescoço, mas eles falaram que é um ferimento bem comum dado esse tipo de ataque, porque a vítima fica se mexendo e balançando o pescoço de um lado para o outro, então os ferimentos acabam ficando nesse formato. E eles também acreditam que o agressor certamente recebeu sangue nele graças à gravidade daquilo. Eles também estavam confiantes que pela gravidade daquilo a vítima nunca tinha se levantado, então provavelmente ela foi golpeada e ficou no chão. E também tinha um outro sinal que provava que ela nunca tinha se levantado. Isso porque ela estava com uma hemorragia no fígado. Se ela tivesse se levantado, essa hemorragia ia preencher toda a cavidade abdominal, e isso nunca foi encontrado. Mas aí é que esse mistério fica ainda mais interessante. A porta de metal do porão dava para um corredor. Nessa porta tinha uma mensagem escrita em sangue. A mensagem dizia: Omar Matouer. A intenção daquela frase talvez teria sido escrever Omar me matou, só que tinha um erro ortográfico em francês. O verbo estava no infinitivo, então quem quer que tivesse escrito aquilo cometeu um erro ortográfico grave. Ela escreveu, na verdade, Omar me matar e não Omar me matou. Essa escrita estava a cerca de 1 metro acima do solo. Também tinha um rastro de sangue visível embaixo dela. Em frente à porta de metal, nos fundos da sala principal do porão, tinha a mesma frase escrita, mas não completa. Tava escrito Omar ma e T só, acabava no T. Então quem quer que tenha escrito aquilo, escreveu 2 vezes. Ou no caso, tentou escrever 2 vezes. Só que essa segunda inscrição era mais baixa que a outra e quase ilegível. E aí que começou o mistério. A Ghislaine era uma viúva de 65 anos, muito bem educada. E aí ela teria cometido um erro de francês tão grave, tão básico, mesmo enquanto ela estava ali morrendo em agonia? Até porque, quando os investigadores se depararam com essa frase, eles pensaram, bom, a Ghislaine, antes de morrer, tentou denunciar o agressor dela. Então ela escreveu com o próprio sangue o culpado. E outra coisa meio esquisita é que a maçaneta da porta não estava suja de sangue. Os especialistas chamados para analisar aquela inscrição estavam convictos de que o sangue era da própria Ghislaine. Eles também diziam que tinham 2/3 de certeza de que a caligrafia era dela. Mas outros especialistas mais tarde disseram que era impossível dizer. E outra coisa interessante é que, olhando a cena do crime e o corpo da vítima, não tem sangue embaixo das unhas dela e nem nos dedos, nas fotos daquele dia. Vários pedaços de unha também foram retirados para depois analisarem o DNA.
e esses pedaços de unha estavam sujos de terra, mas não de sangue. E será que seria possível a Ghislaine ali, morrendo, toda ensanguentada, machucada, ainda ter a capacidade de pensar em escrever o nome do agressor na porta? Será que os ferimentos dela permitiriam aquilo? Ou será que a cena tinha sido montada para incriminar uma pessoa? Mas ao mesmo tempo, vocês devem estar se perguntando, quem é Omar? Então, é aí que vem a polêmica. A Ghislaine tinha um jardineiro chamado Omar Haddad. Ele trabalhava para ela há 6 anos, era casado, tinha 2 filhos e era de origem marroquina. Ele falava pouco francês. E aí, como tinha aquele erro gramatical, a polícia foi logo suspeitando dele. Não é nem que eles suspeitaram do Omar, eles estavam praticamente convictos de que ele era culpado. Tudo indicava que era ele. Então, logo ele foi levado sob custódia. A família da Ghislaine logo acusou o Omar, dizendo que ele tinha motivos para matar ela porque ela não quis adiantar o salário dele. Aparentemente, o Omar tinha problemas em apostas. Ele jogava muitos jogos de azar e ele gastava muito do dinheiro que ele recebia da Ghislaine nesses jogos. Então, a teoria deles é que ele teria pedido um adiantamento, que normalmente a Ghislaine dava, mas dessa vez ela teria se recusado. Então, em um ataque de raiva, ele teria matado ela. Só que o Omar sempre negou essas alegações. Ele disse que a Ghislaine sempre tratou ele muito bem e não tinha motivos para machucá-la. Além disso, nenhuma evidência de DNA pertencente ao Omar foi encontrada na cena do crime. Outra coisa que foi encontrada junto com o corpo foi uma tesoura de jardinagem, mas essa tesoura não combinava com os machucados da Ghislaine, não era a arma do crime, não estava suja de sangue, o que leva muitas pessoas a acreditarem na teoria de que talvez o Omar estava sendo incriminado. Então a pessoa decidiu colocar ali uma das tesouras que ele usava no jardim para ver se relacionava ainda mais com ele. Então a teoria é que o Omar teria levado ela para dentro desse porão, fechado a porta e trancado. E a Ghislaine teria sobrevivido tempo suficiente para identificar seu agressor e ainda barricar a porta por dentro, colocando aquela cama retrátil, o cano e a madeira para se proteger, para que ninguém entrasse lá de novo. Mas ao mesmo tempo, assim, ela impediria que qualquer pessoa conseguisse entrar para ajudar ela também. Isso se foi ela que colocou. Então, o Omar teria subido as escadas, ido para a mansão principal, roubado o dinheiro da bolsa dela e fugido. Sem investigar muito, ele logo foi condenado a 18 anos de prisão. Mas é aí que fica complicado. No relatório de patologia principal, a data da morte da Ghislaine foi dada como no dia 24 de junho. E nesse dia, o Haddad tinha um álibi muito forte. Ele tinha ido trabalhar em outra casa como jardineiro. Só que aí, a polícia viu essa data da morte como dia 24 e falou: ai não, gente, a gente errou. Na verdade, a data da morte dela foi dia 23. E aí, dia 23, o Omar não tinha álibi. E essa data foi alterada não por questões, tipo, 100% aleatórias. Dizem que com a análise da perícia e com o tempo do cadáver, as características do cadáver depois que ele morre, a lividez e essas coisas, eles acreditam que tenha sido um dia antes que ela morreu e não naquele dia em si. Mas, não sei. Quem sou eu pra falar também, né? É óbvio que esse caso tomou grandes proporções por a Ghislaine ser uma viúva muito influente e pelo mistério todo envolvendo essa mensagem de sangue. Mas ele nunca se declarou culpado e ele sempre lutou pela inocência dele. Mas na cena do crime, não tinham outras impressões digitais de quem era aquele sangue na porta. Foi confirmado que o sangue era da Ghislaine, mas nunca foi provado que foi ela mesma que escreveu, principalmente por aquela questão de que se ela tivesse se levantado para escrever aquela mensagem na porta, ia ter mais sangue do que eles realmente encontraram. E também porque nunca foi esclarecido se aquela letra era da Ghislaine ou não. E ainda tem o erro ortográfico. Quando eles olharam outros documentos dentro da casa da Ghislaine, eles perceberam que ela já tinha cometido esse erro em algumas outras vezes, em outras frases que ela usou. Então, pode ser que por algum milagre ela tenha conseguido escrever aquilo de alguma forma, mas ao mesmo tempo, será que não pode ser uma pessoa que tinha tido acesso àqueles documentos ou até uma pessoa próxima dela que já tinha visto a forma dela escrever, que escreveu de propósito pra tentar fazerem pensar que foi ela? E não tinha DNA de outra pessoa na cena do crime? Como o Omar sempre se declarou inocente, ele contratou diversos advogados pra tentarem provar a inocência dele. E a cena do crime foi analisada algumas outras vezes. Infelizmente, hoje as evidências são muito escassas porque aquela porta onde estava escrita a mensagem já não existe mais. Enfim, não tem muita coisa pra gente pegar novas informações, mas eles identificaram sim outros DNAs ali
ali, inclusive DNAs masculinos. Mas a perícia também diz que é muito difícil investigar esses DNAs hoje porque não tem material suficiente para determinar de quem era. E, obviamente, também foi encontrado o DNA da Ghislaine, porque o sangue ali era dela. Várias produções foram feitas com esse caso, um filme, muitas pessoas escreveram livros, e livros tentando provar a inocência do Omar. Até o rei marroquino, eu não sei se era rei ou príncipe marroquino, agora eu esqueci, mas ele se envolveu com essa história e ele ofereceu bastante dinheiro para contratar advogados para conseguirem provar a inocência do Omar. E aí, esse caso foi tão grande que o presidente da França ofereceu um perdão para ele. Ele recebeu o perdão em 1993 e foi libertado em 1998. Só que desde então ele não sossegou, ele ainda quer provar a inocência dele. Ele disse que as pessoas dizem pra ele que ele foi perdoado e que ele devia estar feliz por isso. Mas ele disse que ele foi perdoado, ele não foi inocentado e ele quer limpar o nome dele. Os advogados dele acreditam que o verdadeiro assassino tenha colocado sangue nos dedos da Ghislaine e aí pintado aquela frase na porta pra incriminar o Omar. Mas de novo, nos dedos da Ghislaine não tinha sangue. Um dos dedos dela estava decepado. Talvez eles pudessem usar aquele dedo pra escrever a mensagem. Eu acho um pouco difícil, mas seria a única explicação possível. A Francine, amiga da Ghislaine, também se envolveu demais com a investigação. Ela era uma das vizinhas e ela nunca acreditou na culpa do Omar. Ela e a filha dela se envolveram tanto que até a polícia deu uma penalidade pra elas. Isso porque eles disseram que ela estava querendo brincar de detetive. Ela também, como era vizinha da Ghislaine, disse ter visto naquele dia um veículo com placa da Suíça na frente da casa, mas isso nunca foi investigado. E aí, em 2002, um novo tribunal de revisão, que não chegava a ser um recurso, determinou que aquelas novas evidências de DNA não poderiam ser usadas nem analisadas. Isso porque eles acreditam que esses vestígios de DNA a mais podem ter sido deixados pelos detetives, policiais ou qualquer pessoa que tenha entrado na cena. Então, fazendo um resumão do caso, para a gente tentar analisar isso tudo, basicamente a Ghislaine foi morta durante o horário de almoço. Ela foi morta em algum outro lugar diferente do porão, que provavelmente tinha terra, cimento, o que poderia indicar um jardim, até porque foi encontrada muita poeira, terra embaixo das unhas. Ela foi levada para dentro dessa sala, a porta foi trancada e, pra mim, um mistério muito grande é quem barricou aquela porta por dentro. Porque se ela já estava tão machucada, como que ela ia aguentar levar uma cama, um cano e um pedaço de madeira pra tentar ali impedir que a porta fosse aberta? E não me parece possível que alguém tenha conseguido fazer isso pelo lado de fora e depois fechado a porta atrás dela. Outra coisa bizarra é que, apesar do cano estar um pouco ensanguentado, o pedaço de madeira que estava ali não estava. Além disso, a gente tem a mensagem de Omar me matar, ou Omar me matou, em duas portas. Uma delas, a do cômodo onde ela estava dentro, e a outra mais ali ao longo do corredor. Eu não achei nenhuma informação que dizia que tinha um rastro de sangue de um lado para o outro. Então isso contribui bastante para a teoria de que alguém só pegou o sangue dela para poder ir lá depois e pintar na outra porta a mesma mensagem. E também temos o erro gramatical, que poderia sugerir que a Ghislaine tinha escrito aquilo, ou até alguém conhecia ela muito bem, escreveu para tentar incriminar o Omar, que não falava muito bem francês e poderia cometer um erro assim, mais simples, de colocar o verbo no infinitivo. E aí temos novidades muito recentes de 2021. Hoje o Omar tem 60 anos de idade. Finalmente, a corte francesa aceitou as novas evidências para reabrir o caso por causa das evidências de DNA. O Omar tá muito feliz com essa decisão porque ele acredita que finalmente vão encontrar o assassino e que um daqueles DNAs é da pessoa que realmente cometeu o crime. Mas a família da Ghislaine ainda continua culpando ele. Eles acreditam que ele tinha todos os motivos para matar a Ghislaine e que era tudo muito encaixadinho para não ser ele. Até porque vocês conseguem imaginar, vocês são um mero jardineiro na casa de uma mulher muito rica, as pessoas já têm um certo preconceito, principalmente por ele ser marroquino, infelizmente, que inclusive teve uma grande discussão lá na França também de estar relacionado com xenofobia, com racismo. E aí você talvez não tenha feito nada, e aí o seu nome aparece na cena do crime da morte da sua patroa. Com certeza é muito difícil provar a inocência, mas eu acredito que se o Omar já foi perdoado, se ele tem tudo pra ter uma vida normal e até hoje ele tá lutando pra inocência dele, provavelmente tem coisa aí. Esse caso é muito misterioso. Será que a Ghislaine tinha alguns inimigos que poderiam fazer aquilo com ela? Será que foi alguém mais próximo do que a gente pensava? Talvez a gente consiga a solução
evolução desse caso em breve, então qualquer atualização eu conto aqui pra vocês. Comentem aí o que vocês acharam, teorizem aí do que pode ter acontecido e até a próxima.